Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal pessoal. Novamente, o canal Bruno Mazzoni aqui é ele quem vos fala, está reativado. Com certa dificuldade para pôr login e senha ainda no YouTube, mas vou voltar a postar nesse canal aqui, pessoal. Vamos lá. Vídeo de hoje, entre aspas, extraordinário, porque estou fazendo no feriado, aqui pós-janta sobre dólar. Hoje é dia 2, bom restinho de feriado para todos. E amanhã, sexta-feira, é dia de payroll. Então vamos lá, fazer um estudo do dólar pré-payroll. Um pouquinho aqui que nós vamos comentar sobre DXY, sobre balança comercial, tá? Algumas referências aqui para vocês seguirem no Twitter, tá? E aí a gente termina com o IDOZ, tá certo? E também o IDOFUT, tá? Os dois cenários aqui para o nosso dólar nessa sexta-feira. Tá? Feito isso, disclaimer na tela, pessoal, considerem todos se inscreverem no canal. Esse canal é novo, então se você puder convidar alguém que gosta de análise técnica, a gente fala sobre índice dólar toda semana, todo final de semana, melhor dizendo, aqui no canal, certo? Pessoal, sem mais delongas, então vamos direto para o gráfico. Começa com o DXY, pessoal, pré-payroll, nós não temos nenhum sinal, o que é de se esperar, o que era de se esperar na semana. Então quem acompanha na TC News, né, no canal do TC lá, as lives, entre os dois pontos amarelos, melhor venda e melhor compra. Então a gente provavelmente vai acordar na sexta no meio do caminho. Melhor venda já se deu, melhor compra foi hoje, né? O mercado estava fechado. Tá? Então a gente deve acordar no meio do caminho. Quando eu vou para o gráfico diário, a gente percebe esse batuque, tá, entre as duas pontas com mais clareza. Então aparentemente a gente deve abrir amanhã, sexta-feira, com o DXY nessa faixa, nem em uma extremidade nem outra. Então tomem cuidado, porque payroll, por exemplo, fraco, pode trazer esse DXY para a zona amarela, uma ou dois, tá? Essas duas zonas amarelas aqui que tem os números específicos de 105.512, 105.435, e a outra um pouquinho mais acima, 105.697 e 873, que foi a mínima do feriado. Tá? Então foi a melhor compra, seria aqui no pregão de hoje, do dólar, tá? Mas agora a gente abre na sexta-feira meio que no meio do caminho, tá? E a tendência, por não ter muita liquidez à noite, pessoal, é que a gente abra amanhã, sexta-feira, ou comece as negociações do nosso contrato futuro às 9 horas. O DXY ainda entre um caminho e outro. Só tomem cuidado, pós-notícia, caso venha para baixo tem suporte, tá? E caso venha para cima tem resistência. Não acho que o payroll, pessoal, de novembro vai ter força suficiente para reverter ou para, na verdade, entregar a primeira tendência do DXY pós segunda quinzena de outubro, tá? Que aí ele começa a lateralizar. Então a tendência de outubro foi de lateralização do dólar, enquanto de julho até outubro foi de alta. Então a gente precisa de mais dados além do payroll, minha opinião, para que o DXY, o dólar, ganhe tendência. A minha percepção é que ele vai continuar consolidado aí nessa primeira quinzena de novembro. Certo, pessoal? Então quero dizer para vocês que, infelizmente, para a abertura, a gente deve ter neutralidade aqui, tá, para o dólar, talvez até com um pouquinho de otimismo. Eu sei que o Gui, o pessoal do Gui está tudo comprado no dólar, né? Então, essa cauda aqui pode ser precificada em um gap do dólar futuro nosso de alta, em um primeiro momento de alta, caso a gente acorde amanhã com o DXY tendo a manutenção dessa queda para cima, mas ao longo do dia, ou até o payroll ceder, tá? As bolinhas amarelas continuam sendo os melhores pontos de referência aí do DXY. Se ele amanhã, pós-payroll, engatar a tendência, eu tenho bastante espaço para queda do DXY. Até os 103.500 aqui, eu acredito que ele deva chegar. Enquanto eu tenho pequena alta para o DXY. Tá? Não tenho muita alta aqui para o DXY. O próprio 107 é uma resistência forte e o 108 mais ainda, tá? Então a assimetria do dólar tá para baixo, tá? Porém a gente pode ter um payroll forte e fazer ele navegar para cá, tá? Essa navegada para seta vermelha, já digo para vocês no nosso contrato o que pode ter de pontos, tá? E se você está se perguntando por que o nosso dólar está com uma bigorna nos pés, pessoal, uma das narrativas que a Faria Lima está construindo, e com razão, não é algo especulativo, é um fato, é que o Brasil está com superávit avassalador na sua balança comercial, inclusive em outubro, tá? Aqui é uma série histórica de 2011 para cá, somente da balança comercial em outubro, tá? Então nós temos no mês, tá, de 2023, referência, outubro, o maior saldo positivo, tá? O maior saldo positivo de exportações.
Então, gigantesco aqui. Tá? Sem dúvida nenhuma, gigantesca, tá? Essa balança comercial. Isso é dólar para dentro, oferta de dólar para dentro, preço do câmbio se valoriza, ou seja, o real se valoriza. Então aqui está um belo argumento e eu coloco para vocês o Écio Costa, tá? Economista e também jornalista, né? Comunicador. Écio Costa é no Twitter, certo? Ou X, como queira. Aqui está o perfil dele, Écio Costa, tá? Ele é professor da UFPE e também consultor aqui da SEDES Planejamento, ou SEDES Planeja, colunista do Poder 360, que eu peguei aqui exatamente, do Poder 360. Bacana. E também um outro, agora gringo para vocês acompanharem, que também é bem otimista com o Brasil, é o Robin Brooks, tá? Outro cara, Robin Brooks, IEF, tá? Ele também mostra aí um gráfico mais não tão bonitão assim, mas mostra o superávit, tá, da nossa balança comercial nos meses de outubro, especificamente de 2000 a 2023, não de 2011 a 2023. Então nós podemos ver que todo o ciclo de alta das commodities aqui, de 2000 a 2008, está sendo largamente vencido. E quem que é o protagonista aqui, pessoal? Óleo, tá? É petróleo, tá? Petróleo. Sem dúvida nenhuma, petróleo, tá? Petróleo, soja, gás são os maiores influenciadores aí de uma balança, gás natural, né? De uma balança comercial extremamente positiva, tá? Então, isso traz dólares para o país, sem dúvida nenhuma. A balança comercial positiva é a entrada de dólares. E a gente tem, mesmo com essa narrativa fiscal recente, né, o dólar cedendo e cedendo bastante, além do fato de uma Selic ainda muito alta. E de um Copom, tá, mais duro do que o esperado no comunicado de quarta-feira. Então, o Copom ajudou também, pela unanimidade, a colocar panos quentes numa aceleração, panos quentes, né? Pode ser panos quentes numa aceleração do aumento do corte. Então não vamos para 0,75, vamos para 0,50, tá? Isso enfraquece dólar. Então balança comercial positiva, mais Copom levemente mais hawkish, tá? Do que o esperado. Bom, o dólar cede e descorrelaciona do DXY, porque o nosso dólar aqui já entrou em tendência de baixa, enquanto que o DXY segue lateral. Legal, pessoal? Então, acho que nós temos aqui alguns argumentos e eu tentei passar para vocês que o dólar, a assimetria é para baixo e não para cima, tá? Agora, amanhã, payroll forte ou pelo movimento técnico do DXY de ter tocado no suporte, já está no meio do caminho, tá? Qual que é o meio do caminho para o nosso dólar? Aqui é importante o pessoal do Geek tá compradão, né? O meio do caminho para o dólar, pessoal, tá na região dos 50,23,5 e dos 50,32, que nada mais é que o gap do início da semana, de segunda-feira. Tá? Então esse é o preço mais importante. Tá? É, inclusive também a melhor venda. Né? Os 50,32 e o próprio 50,23,5 se transformaram nas melhores vendas. Tá? A melhor setup, se eu fosse um trader de dólar, seria vender nessa região vermelha antes, tá, de tocar nos 4,964,5 e 4,958, que deve ser o destino. Tá? Rompeu 4,916, 4,912, tá? Espero ter gerado valor para vocês no vídeo do final de semana passado, onde eu comentei que a melhor região de venda estava aqui, né, nessa faixa vermelha. E o grande protagonista acabou sendo 50,87. Legal, pessoal? Então, realmente vejo que 50,32, 50,23, mesmo com o payroll acima do esperado, pode ser a grande resistência, rompida 50,53. Tá, 50,67, aí retestamos máxima, aí já é um movimento de consolidação do nosso dólar mais parelho com o DXY. A correlação natural seria o nosso dólar parar de fazer tendência de baixa, ou seja, topos e fundos descendentes. Eu vou mostrar já o Dolfut, né? Topos e fundos descendentes, para começar a fazer topos e fundos laterais, que é o que o DXY está fazendo. E para esse cenário, tá? 4,964,5, 4,958 são os suportes, tá? E o meio do caminho, que é onde o DXY em tese está agora, é o 50,23,5, 50,32, tá? A parte superior da bolinha amarela começa no 50,53, no 50,67, 50,87, 50,81,5, 50,92,5, até finalizar no 50,94. Bacana? Feito isso, eu vou terminar, pessoal, aqui com o gráfico do nosso dólar cheio, que o gap é diferente, porque a rolagem foi na terça. Então, o gap aqui do dólar
FUT, né? O perpétuo é 50,13,5, 50,05,5 e 50,02,5, tá? Então aqui no IDOFUT, pessoal, a barra é um pouquinho mais para baixo. Legal? E para isso não tenho resposta, tá? Quando tem rolagem, pessoal, não sei qual gráfico relevar mais, principalmente na primeira semana. E aí o nosso dólar tem essa falha, na minha opinião, de ser mensal, os contratos, e logo com payroll na primeira semana. Então é rolagem, payroll, loucura, né? Feriado, cupom, não tá brincadeira, certo? Então eu vou colocar para vocês que além dos pontos do Z, né? Os 50,05,5, 50,02,5, 50,13,5 podem ser percalços na abertura, podem ser preços onde antes do mercado à vista ou antes do payroll os comprados não consigam ultrapassar, mas temos também no IDOFUT o 50,24 como, nesse momento, um grande guardião, tá? Um grande guardião das vendas agora, né? Uma resistência. Foi por muito tempo suporte, tá? Suporte. Quando rompido, virou resistência. Resistência. Aqui tentou, resistência, beleza, rompeu, voltou suporte de novo. E caso volte para o 50,24, será resistência. Tá? Então essa seria a minha expectativa máxima ali, mesmo com um payroll forte. Por quê, pessoal? Porque nós temos no Brasil especificamente um trade em andamento. E pelo que me consta, não estamos com o fiscal, com a narrativa do fiscal tão ruim quanto estávamos no começo da semana. Me parece que a Haddad está conseguindo aliados e que esses aliados estão buscando o tal déficit zero. Tá? Isso é importante, corroborando a reunião do Copom, que por unanimidade resolveu como manter o pace, né, o ritmo de 50. Ou seja, mesmo com o Galípolo por lá, todos votaram para o ritmo de 50. Então, eu acho que temos bons argumentos para manter dólar quieto ou em queda e Bovespa quieto ou em alta. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria comentar com vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.